Exatamente. Nesse caso de pesquisa espontânea, que é aquele voto mais consolidado, né? O cidadão já tem na cabeça o nome do seu candidato, o Tarcísio Gomes de Freitas aparece em primeiro lugar. É uma surpresa, eu acho, inclusive, né? Até porque o principal adversário é o candidato do PT, Fernando Haddad, que já foi prefeito de São Paulo, é um político e é veterano aí na política brasileira, e sobretudo na política paulista, né? E aí chega o Tarcísio Gomes de Freitas e aparece em primeiro lugar na pesquisa espontânea com 6,8. Esses números são mesmo muito contidos, né, quando se trata de pesquisa espontânea, a não ser para presidente, né? E os números sempre são bem maiores do que isso. E numa vantagem expressiva sobre o Haddad, que aparece com 4,1%, e em seguida o candidato do Partido Socialista Brasileiro, Márcio França, com 2,3%. Mas é na pesquisa estimulada onde se tem uma visão mais precisa do processo, né, de intenção de votos para o governo de São Paulo. Nesse caso, o Haddad mantém-se ali à volta dos 29, 30, entre 28 e 30 pontos que ele tem marcado a cada eleição, a cada pesquisa mensal, né? Portanto, essa situação continua inalterada em relação ao Haddad, mas quando chega no segundo lugar, a gente vê que já há uma situação de empate técnico entre Márcio França, que tem ali 18,2% das intenções de votos, e o Tarcísio Gomes de Freitas já aparece ali com 15 e poucos, né? Então, assim, a rigor já há um empate técnico entre o candidato do Partido Socialista Brasileiro e o candidato do bolsonarismo, né? Que é exatamente o ex-ministro de Infraestrutura. Também cresceu de maneira significativa, o Tarcísio Gomes de Freitas cresceu 3 pontos, em grosso modo, né? Da pesquisa de um mês atrás para agora. E também cresceu 2 pontos, à volta de 2 pontos, o atual governador Rodrigo Garcia, que aparece com 6,5%, quando junta apenas os 4 principais candidatos ao governo de São Paulo. Isso é bom a gente estar sempre registrando, né, que não se deve subestimar a capacidade do PSDB de superar esse tipo de dificuldade, né? Tem sido assim sempre. Os candidatos do partido começam mal nas pesquisas muito atrás, vão crescendo, em alguns casos, como a gente viu na eleição de João Dória para prefeito, ganham até em primeiro turno, né? Mas começam sempre muito mal a campanha. Agora, também neste fim de semana, o Instituto Paraná Pesquisa divulgou uma pesquisa também referente ao estado de São Paulo sobre a eleição presidencial. Quer dizer, também o Paraná Pesquisa ouviu o eleitor paulista sobre qual aferia a sua intenção de votos. E pela primeira vez, nas pesquisas que têm sido feitas enfim, no país, mas sobretudo em São Paulo, pela primeira vez, Jair Bolsonaro aparece à frente de Lula. Portanto, Bolsonaro virou para cima do Lula. A virada é numérica, né? Não é numérica, porque o Bolsonaro tem agora 35,8% contra 34,9% de Lula. Na pesquisa anterior, a distância de Lula em relação a Bolsonaro era à volta de 4 pontos por aí, e agora o Bolsonaro passou o Lula. Essa é algo que é digno de registro, né? Outra virada também foi no terceiro lugar. Quem aparece em terceiro agora é João Dória, com 5,5 contra 5,4 de Ciro Gomes, que foi para quarto. Evidentemente que também aí há uma situação de empate técnico ainda mais rigoroso, né? Mas, numericamente, é a primeira vez que o Dória aparece em terceiro, né? E tanto quanto é a primeira vez que, numericamente, o Bolsonaro aparece em primeiro com 35,8 a 34,9 do Lula. Outros candidatos não têm um desempenho nem sequer citável, né? Mas Simone Tebet, por exemplo, está 1,9. Não é mal, né? Para quem estava aí entre 0,6 e 1, não é mal, mas continua muito distante de qualquer possibilidade de se mostrar minimamente viável na disputa presidencial. Esse cenário eleitoral, político-eleitoral para a presidência, olhando para São Paulo, é sempre muito importante, né, Cláudio? Porque é o maior colégio eleitoral do país
e sempre aqui soa, dá alguma sinalização, né, de como que o candidato pode se portar, se mostrar aí ao longo dessa jornada. Agora, olhando para o cenário aqui em São Paulo, são muito interessantes os números do Tarcísio, mas na minha visão, viu, Cláudio, ele tem dois grandes desafios, mas um é maior do que o outro. Mais do que ser conhecido agora, mostrar nesta campanha, principalmente disputando ali na hora que os debates começarem, com candidatos que estão diretamente ligados ao governo de São Paulo, ao estado de São Paulo, e nesse caso, principalmente o governador Rodrigo Garcia, que vai tentar a reeleição, é demonstrar que ele conhece São Paulo, né, Cláudio? Porque o Tarcísio não tem a carreira política dele construída aqui no estado, ele está chegando agora, e aí a hora que você vai para o debate discutindo os meandros, as nuances do estado de São Paulo, talvez isso possa ser um ponto fraco para ele, né? Pode ser, mas não é difícil de superar, né? É só ler, estudar as situações, etc. E ele é um estudioso, né? Você vê que ele nunca foi ministro de infraestrutura, assumiu e deu um show, né? Ele ele foi considerado o melhor ministro, tem sido até hoje, né? Considerado o melhor ministro o mais competente, né? O mais realizador dos ministros de Bolsonaro, né? Enfim, eu acho que ele enfrentará essa dificuldade. Alguém vai perguntar a ele num debate onde é que fica a rua tal de tal cidade, ele não vai saber, né? Ou vai perguntar alguma característica específica sobre alguma cidade, ele também não vai saber, ele vai se atrapalhar, é evidente que sim. Mas o fato é que, como gestor público, ele tem demonstrado ali um valor, sobretudo, trabalhou no setor público, chefiando programas interessantes, importantes e exitosos, desde o governo Dilma, né? Dilma depois foi na área de privatizações do governo de Michel Temer e agora como ministro da infraestrutura. Eu acho que a maior dificuldade, o maior desafio do ex-ministro Tarcísio Gomes de Freitas na sua trajetória e na sua caminhada pelo governo do estado de São Paulo será o de não acabar vitimado pela rejeição do eleitorado ao atual presidente da República, né? A rejeição de Bolsonaro é muito elevada, tanto quanto a de Lula, também de João Dória, né? Essa rejeição ao João Dória, por exemplo, pode afetar o desempenho eleitoral do atual governador Rodrigo Garcia, né? Que é candidato à reeleição. Eu acho que essa rejeição dos apoiadores pode acabar contaminando o desempenho dos apoiados. Rodrigo Garcia, que oscila ali entre 5,6 até 8,6, dependendo do cenário ali apontado pelo Paraná Pesquisas. Rodrigo Garcia, é interessante que ele tenha adotado uma prática que era muito comum de Geraldo Alckmin quando era governador aqui de São Paulo, já na última sexta-feira, que são uma espécie de governo presente que o Alckmin sempre fazia. Às sextas-feiras ele pegava o carro, o helicóptero, o avião, sei lá como que ele ia, mas ele ia para diversos pontos do estado e passava por lá sexta, sábado, domingo. Rodrigo Garcia já fez isso na semana passada, certamente já pensando nesse processo eleitoral. Rodrigo que conhece o interior e como você destacou, Cláudio, não subestimar essa potência do PSDB aqui em São Paulo, porque é muito forte. Achei muito esperto assim, no sentido positivo do termo, né? Muito oportuna a decisão do atual governador de São Paulo de assinar o termo de posse ou ser empossado na prática, né? Num restaurante de comida, restaurante popular, né? Como é que é? Eu acho que R$1, R$2, né? Que custa uma refeição nesses locais, numa favela. Então, eu acho que foi um bom gesto dele, porque mostra ali, no mínimo, uma certa conexão com os segmentos em relação aos quais o governo tem que estabelecer prioridades máximas, né? Eu tenho dito sempre, eu estou absolutamente convencido disso, o governo existe para ajudar pobre, né? Para tirar pobre da situação em que se encontra. É para isso que existe o governo. Senão não precisa do governo. Para que governo? O governo vai ajudar rico? Vai ajudar gente que não precisa? Não, o governo existe para ajudar pobre. Então, assim, se os nossos governantes e os nossos candidatos tivessem esse tipo de preocupação, com toda certeza, muitos dos nossos problemas já teriam sido resolvidos.